Menino de 12 anos morre após tiroteio em Novo Hamburgo. O homem preso é suspeito de incendiar a casa da ex-companheira em Sapiranga. Alunos criam maquete a partir da doação de pedaços de madeira. E tem ainda a previsão do tempo e o esporte. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta segunda-feira, 25 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente! Olá, começamos esta edição infelizmente falando de tragédia. O adolescente de 12 anos, Eduardo Roberto de Lima, foi morto depois de um tiroteio dentro de uma pizzaria, que fica no bairro Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo. De acordo com a polícia, o pai, Márcio Roberto dos Santos, e o filho foram surpreendidos por dois homens que entraram atirando na direção deles dentro do estabelecimento. O motivo da crueldade teria ocorrido por uma desavença entre Márcio e o possível suspeito quando ainda estavam no presídio central. O pai do garoto havia sido preso por questões ligadas ao tráfico e foi solto há 2 meses. O garoto foi baleado no peito e morreu no local. O pai levou um tiro de raspão, também no peito, e foi encaminhado para o hospital municipal. Os 2 suspeitos ainda não foram pegos. E olha só, na manhã de hoje, Adão Martins de Oliveira, de 48 anos, foi preso como suspeito de incendiar 2 casas, sendo que uma delas é da ex-companheira. O caso aconteceu em Sapiranga. Testemunhas disseram para a Brigada Militar que Adão teria colocado fogo primeiro em uma casa abandonada para chamar a atenção dos bombeiros. E depois ele teria ido até a casa da ex-companheira e incendiado a residência. Perceba que a ação foi toda pensada e com isso 2 caminhões e 6 homens trabalharam nas 2 ocorrências que levaram ainda pouco mais de 1 hora para conter as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na tarde desta segunda-feira, o Partido dos Trabalhadores elegeu um novo presidente no Rio Grande do Sul. Ari Vanazzi foi eleito. O ex-prefeito de São Leopoldo venceu o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, com 51,8% dos votos. Ari Vanazzi também foi presidente da FAMURS. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre o tempo. A segunda-feira de sol e calor foi interrompida por uma pancada rápida de chuva. Por volta das 4h15 da tarde, chuva e ventos fortes passaram pela região do Vale dos Sinos. Em menos de 45 minutos, casas ficaram sem luz e a RS 239 chegou a ficar interrompida para a retirada de galhos, que foram arrancados por causa da velocidade do vento. Detalhe ainda, o sol voltou a brilhar. Então veja como fica a previsão do tempo para esta terça-feira com Mari Silva. Olá! Depois de aproveitar alguns dias de sol e calor, os gaúchos devem enfrentar uma terça-feira de tempo nublado. No sul, leste e nordeste do estado, deve haver pancadas de chuva, inclusive com trovoadas isoladas. As imagens de satélite já mostram a aproximação das nuvens ao sul do país. No Vale dos Sinos, a nebulosidade deve ser variável, com poucas chances de chuva no período da tarde. Os termômetros devem marcar entre 20 e 33 graus. Terça-feira de calor, com pequena possibilidade de precipitação à tarde, também no Vale do Caí. A mínima deve ficar em 20 e a máxima chega aos 33 graus. Mesmas condições no Paranhana, com dia nublado e temperaturas entre 20 e 32 graus. Clima mais ameno na região das Hortênsias, onde as médias devem permanecer entre 15 e 27 graus, com muitas nuvens durante o dia. Já no litoral, a mínima deve ser de 21 e a máxima não deve passar dos 25 graus, mas o dia também deve ser de nebulosidade. Boa terça-feira para você! Futebol, vôlei, jogos, campeonatos. Chegou a hora de falar de esporte. E quem está aqui ao meu lado é o editor de esporte do jornal NH, Chico Luz. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Temos novidade no vôlei, não é, Chico? Pois é, Kelly. Foi apresentado agora há pouco, às 4 horas da tarde, uma entrevista coletiva, apresentou o Vôlei Sul, que é um novo clube profissional de vôlei aqui de Novo Hamburgo, É uma parceria da Sociedade de Ginástica com o Gilson Mão de Pilão, um jogador que fez história aqui na Frango Sul, quando a ginástica foi campeã brasileira, da Superliga de Vôlei em 95.
95 e com o apoio da Paquetá Esportes. Então é um projeto que bem profissional mesmo, um negócio que tem assim com planos ambiciosos. Vai começar na Superliga B já a partir de janeiro, né? A competição é, digamos assim, a segunda divisão da Superliga Nacional, com o objetivo de subir para a primeira divisão já no primeiro ano. Ainda não foi apresentado o nome dos jogadores, né, que vão fazer parte da equipe. O André Henrique esteve lá, vai colocar tudo no Jornal NH de amanhã, então o pessoal vai poder ler ali para ver. Mas já tem ali planos, vai explicar certinho quais são os planos, quais são os projetos, como é que funciona, como é que vai funcionar toda a questão de acompanhar as partidas. Tudo isso vai estar apresentado ali no projeto que o André está fazendo para a página de amanhã do Jornal NH. Então o município aqui também tem o Novo Hamburgo, né, que é um time de vôlei criado também pela Comusa. Isso, é o Noia Comusa. São duas equipes agora. O Noia Comusa é uma equipe que joga competições, mas ela é uma equipe amadora, né? É um time que teve um bom desempenho nos campeonatos, inclusive brasileiros, nacionais, né? Jogou a Liga Nacional agora nesse ano, buscando uma vaga para a Superliga B, venceu a fase estadual, mas não chegou na fase brasileira, ficou na segunda colocação do seu grupo. Mas o Noia Comusa é um time amador, né? Então eles jogam ali competições com um projeto, com uma ambição. A Superliga, como esse Vôlei Sul, como é um time profissional, chega ali com outro tipo de cobrança, com outro nível de exigência. Também, de preparo. É bom que a gente espere então todo um amparo para o atleta também. Falando nisso, a equipe já está formada, sabe disso, Chico? Esses detalhes ainda vão ser definidos. O Gilson apresentou ali, segundo eles, quase todo o time está formado, mas ainda não foram apresentados os nomes. Então, esses jogadores que estão sendo elencados vão ser apresentados na semana que vem, pelo que está sendo dito. A gente espera que na semana que vem tenha um projeto, porque a Superliga B começa em janeiro. Então até lá o time vai ter que treinar, vai ter que fazer uma pré-temporada toda. Acreditamos então que a partir de dezembro já começa a ter todos os jogadores e o treinamento já acontecendo ali na Sociedade de Ginástica. Aqui na região também tem o Canoas Vôlei. O bacana é que é mais uma oportunidade para quem é atleta também, poder ter uma ambição de chegar a algum time forte também e mais importante que é daqui da região, né, Exatamente. O Canoas, que foi campeão estadual agora há 2 semanas, venceu o Campeonato Gaúcho, né? É o time hoje de maior sucesso aqui no estado. Mais ou menos uma sequência, né, do projeto que a Ubra fazia, que veio a partir da sequência do que a ginástica fazia lá nos anos 90. Então, são as 2 cidades de maior tradição no vôlei aqui no estado, Novo Hamburgo e Canoas. Agora com 2 times profissionais, a gente espera que consiga reviver aqueles grandes momentos em que tanto o Novo Hamburgo quanto o Canoas conquistaram títulos brasileiros da Superliga com muito destaque. Certamente. Chico, vamos falar sobre o futebol. Pois é, a gente teve, né, essa rodada do Brasileirão no final de semana. Inter e Grêmio jogaram no domingo, os 2 ficaram no empate. Verdade. E ficam cada vez mais próximos de cumprir seus objetivos, que esses sim são bem diferentes, né? Apesar dos resultados iguais. O Grêmio muito perto agora da Libertadores, apesar do empate com o Ponte Preta, que não foi um bom resultado por si só. Mas Ponte Preta também está numa maré de sorte. Claro que tem todos os méritos, mas está numa maré de sorte. Depois de todo um campeonato muito, muito complicado, agora estão conseguindo os resultados que precisavam e vão chegar na semifinal da Sul-Americana realmente pensando muito grande, né? E está certo a Ponte Preta em priorizar isso. O Grêmio, por outro lado, teve esse empate agora em 1-1. Não foi um grande resultado, assim, empatar com a Ponte Preta não é muito bom nesse momento. Mas o Grêmio depende só de si para a Libertadores agora, pega o Goiás no próximo domingo na Arena, e se vencer é um jogo de 6 pontos, aquele que se fala, né? Um jogo de 2 times ali que concorrem ao mesmo objetivo. Vencendo garante a vaga na Libertadores e é hora de planejar 2014. Já o Inter, né, Kelly? O Inter, mais um empate, mais um resultado ruim. 0-0 em casa contra o Curitiba, no jogo que o time até atuou bem, teve um bom desempenho, teve muitas chances de gol, mas acabou não conseguindo marcar. Com isso, praticamente fica livre do rebaixamento, mas é aquilo. O Inter, nessa altura do campeonato, faltando 2 rodadas, ainda brigar por rebaixamento é o sinal de que o ano foi muito mal pensado, uma temporada muito ruim. Existe ali uma série de cálculos para que o Inter tem que fazer para não ser rebaixado de nenhuma maneira. Com uma vitória contra o Corinthians na próxima rodada já se garante na primeira divisão no ano que vem. Vencendo a Ponte Preta na última rodada também garante. O problema é que chega na hora desses jogos decisivos e se a situação fica ruim, o time às vezes começa a patinar, começa a não conseguir apresentar o mesmo desempenho. Então o Inter tem que fazer o seu papel agora, ganhar um dos jogos que resta para finalmente terminar esse ano negro na história da Colorado, não pensar mais no que aconteceu em 2013 e focar no ano que vem com o Beira-Rio de volta e tudo mais. A questão do técnico, você acha que influencia, Chico? Como o Kleber, a gente estava falando sobre isso mais cedo até na Web TV de Esportes. Quando o Dunga saiu, ele não vinha apresentando um bom rendimento, o time vinha perdendo muitos jogos, mas o Dunga sempre teve muito controle do vestiário, né? Não aconteciam problemas. E ontem teve mais uma história no pós-jogo, né? Depois do jogo contra o Goiás, semana passada teve uma briga, tudo o que falaram, né? Uma briga feia lá no Serra Dourada. Ontem o Willian saiu de campo e disparou contra o Klemer, dizendo que ele tem jogadores no banco e não usa, que tem 3 substituições para fazer e não faz. Então é uma coisa assim, mostra que falta comando. E então
o Inter, quando for pensar no seu ano que vem, tem que pensar principalmente nisso, na questão de comando de vestiário, direção, quem é que vai comandar o clube. Se o Abel Braga vai ser o mesmo treinador, como é que ele vai chegar ali para controlar esses jogadores, porque o vestiário do Inter faz tempo que vem sendo um ambiente muito, muito complicado. Muito tenso, né? Na verdade, não é só vestiário, são vários outros fatores e a derrota e a própria situação no campeonato acaba levando a isso, né? Ao estresse, né, Chico? É um estresse por jogadores que já ganharam muito no clube, né? Então esse meio que assim tem aquela coisa de um senso de comando muito forte. Então por isso às vezes a direção fala, mas são diretores que não têm o mesmo currículo que eles têm. Então os jogadores acabam passando por cima disso. E no futebol às vezes isso é prejudicial. Com certeza. Chico, muito obrigado pela sua participação. Tá certo, Te vejo amanhã? Amanhã estaremos aqui. Encontro marcado. Você vai ver agora um belo exemplo de criatividade na educação. Alunos de uma escola de Sapiranga constroem maquete com pedacinhos de madeira doada por um marceneiro. Mas para receber esse tijolinho, o estudante precisa frequentar a escola. Além de estimular a aprendizagem, né, o empresário também dá um outro destino para os restos de madeira. Saiba mais na reportagem de Débora Ertel. Os alunos do 4º ano da Escola 28 de Fevereiro do bairro Oeste, em Sapiranga, ganharam um estímulo a mais para não faltar às aulas. Cada presença até o final do ano dá direito a um tijolinho que ajuda a construir uma maquete coletiva. A pecinha de madeira tem feito a diferença no dia a dia em sala de aula. A gente vai conversar com a professora Nara, que é a professora do 4º ano, que vai explicar pra gente como que surgiu essa ideia de fazer essa maquete. Qual é o propósito desse projeto, prof? A gente nem visita a empresa aqui dos Móveis do Pino. Ele deu essas pecinhas pra gente, sugerindo que a gente construísse alguma coisa, né, ou a escola ou a sala de aula, para a frequência, né, onde cada aluno colocasse uma pecinha por dia, né, e da frequência. A gente voltando para a sala, a gente pensou em, além da frequência, a autoestima deles, trabalhar pensando assim algo de bom que eles poderiam, o que eles poderiam fazer de melhor naquele dia, tá? Ser um pouco melhor naquele dia, tá? E a gente vê que ainda a maquete não está pronta. Como é que vocês vão fazer para concluir aqui dentro, aqui o espaço? Como é que vocês estão pensando? A gente quer fazer ainda, eles pensarem em fazer os murais, né, da sala, que tem mural branco, tem trabalho na parede, eles querem fazer tudo isso. Mas como tem poucos dias, né, eu não sei se a gente vai chegar assim a concluir isso, né, nesse ano. Mas vamos tentar acelerar um pouquinho, né. Como é que surgiu a ideia do senhor reaproveitar esses toquinhos de madeira para fazer essas obras de arte aqui? Eu comecei fazendo essa aqui em casa, com a família. Depois daí surgiu a ideia de, na comunidade, fazer com a presença das crianças na missa, nos cultos. Eles vêm na igreja, colocam o tijolinho e um papelzinho numa urna. E no final do ano, então, a gente faz um sorteio com um brindezinho para quem participou durante o ano, né? Essa mesma ideia o senhor levou para os alunos da 28 de fevereiro. Isso. E na comunidade eu tenho 30 projetos andando desses. Eles vêm, então cada vez que eles vêm na missa eles ganham 10 tijolinhos. Aí tem perguntas para responder, eles trazendo as respostas certas, eles ganham mais uma quantia de tijolo e eles estão fazendo o projeto deles em casa. E agora o dia 22 de dezembro, onde eles vão apresentar o que eles fizeram durante este ano, né? Viu só? Uma ótima ideia. Bem, a edição do NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da edição impressa e do site do Jornal NH. E participe. Acesse o facebook.com/jornalnh e o Twitter no @jornalnh. Envie sugestões e comentários nas redes sociais. Até amanhã. Tchau!